Olá! O objetivo desta análise é ser o mais direto e prático possível. Apresentar um plano de 30 dias para de fato assumir o controle financeiro. Não tem mágica, não tem segredo. O que temos aqui é um método lógico para sair do vermelho e, mais importante, construir uma base sólida para o futuro. Vamos ao que interessa? A nossa jornada vai ser dividida em 5 etapas bem claras. A gente começa com um diagnóstico para entender o cenário, depois passa por 3 passos práticos, de ação mesmo, e termina olhando para o que vem depois. É, basicamente, uma transição da desordem para a estabilidade. Então, antes de sair fazendo qualquer coisa, é fundamental entender a raiz do problema. Essa primeira fase é puramente analítica. A gente precisa responder por que a desorganização financeira acontece. E aqui está, talvez, a primeira grande mudança de perspectiva. É muito comum pensar que o problema é a falta de renda. Mas na grande maioria dos casos, a causa real é a ausência de métricas. É a completa falta de visibilidade de para onde o dinheiro está indo. E a regra é simples: sem dados, não existe gestão. Ponto. Esse estado tem um nome: inércia financeira. É um ciclo perigoso onde o dinheiro entra e sai sem nenhum tipo de controle ou rastreamento. E sem essa visibilidade, qualquer decisão inteligente se torna impossível. A pessoa fica presa na instabilidade, porque sem métrica, a sensação de controle é só uma ilusão. Agora, o efeito mais devastador da inércia é o custo dela. Sabe, juros de cartão, cheque especial, eles não são só uma despesa. Eles são verdadeiros destruidores de patrimônio futuro. Porque cada real que vai embora em juros é um real que deixou de ser investido para gerar mais dinheiro lá na frente. Ok, vamos para a parte prática. O primeiro passo é uma auditoria. E veja bem, não é um exercício de se privar de tudo. É sobre transformar a confusão em clareza. E o melhor, isso pode ser feito em mais ou menos 1 hora. O processo é bem metódico e direto. Primeiro, a gente coleta os dados brutos, ali nos extratos. Segundo, organiza tudo em categorias que façam sentido. E por último, o mais importante, analisa o cenário que esses dados revelam. E essa categorização é a chave. Basicamente, tudo que é gasto se encaixa em um destes 3 grandes grupos. Aquilo que é essencial para viver, como moradia e comida, aquilo que tem a ver com estilo de vida, lazer e consumo, e, finalmente, as obrigações e dívidas que já existem. Isso traz uma clareza absurda. E o resultado final do mapeamento é algo assim. É uma visão muito clara de para onde cada fatia da renda está indo. Essa imagem, esse gráfico, se torna o painel de controle. É a base para tomar todas as decisões que vêm a seguir. Certo, com os dados na mão, a gente sai da análise e entra na ação. A segunda fase é onde as decisões mais importantes e às vezes difíceis são tomadas. A estratégia aqui é dupla. De um lado, a gente ataca as pequenas sangrias, sabe? Aquelas assinaturas que ninguém usa, taxas que podem ser vistas. E, ao mesmo tempo, a gente foca no inimigo número 1, as dívidas com juros abusivos. O princípio por trás disso é muito claro. O foco é em cortar aquilo que não gera valor nenhum. É uma limpeza precisa, não um corte cego. A pergunta para cada despesa é: isso me traz algum retorno ou é só um ralo por onde o dinheiro escorre? E para entender a urgência disso, basta olhar para um número como este. Juros de 14% ao mês, algo bem comum no rotativo do cartão ou no cheque especial, é o adversário ser batido. Com uma taxa dessas, é matematicamente impossível construir qualquer tipo de riqueza. É por isso que renegociar não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é o primeiro grande ato de inteligência financeira. Trocar uma dívida de 14% por uma de 2% ao mês, por exemplo, libera um fluxo de caixa gigantesco. É como estancar uma hemorragia. Muito bem, agora a gente avança para a fase mais transformadora do processo. É aqui que a mentalidade muda de defensiva para ofensiva. É hora de construir a base da segurança financeira. É aqui que a gente encara de frente a objeção mais comum de todas. Aquela ideia de que não sobra dinheiro para guardar. Mas a questão fundamental é: isso é um fato real ou é uma suposição baseada na falta de controle? Porque a verdade é a seguinte: o controle financeiro é o que cria a margem para poupar. O dinheiro que foi economizado lá no passo anterior, eliminando o que era ineficiente e reduzindo os juros, ele não some. Ele se torna o capital inicial para a reserva de emergência. E o propósito dessa reserva é muito, mas muito específico. Não se trata de buscar um retorno alto, se trata de segurança. O dinheiro precisa estar acessível, com risco zero, para funcionar como um escudo.
um escudo contra imprevistos que impede a volta para o ciclo de dívidas caras. E aqui acontece o ponto de virada psicológico, que é fundamental. No momento em que se vê o primeiro centavo de rendimento caindo na conta, por menor que seja, a chave vira. A pessoa deixa de ser um eterno pagador de juros para o sistema e se torna um recebedor de juros. É aqui que o jogo muda de verdade. Aquele mesmo mecanismo dos juros compostos que antes destruía o patrimônio com as dívidas, agora passa a trabalhar a favor, construindo patrimônio. É uma inversão completa do fluxo do dinheiro. Essa imagem, por mais simples que seja, representa uma vitória gigantesca. Essa segunda barra, um pouquinho maior que a primeira, não é só dinheiro. É a prova visual de que o sistema funciona e de que o crescimento começou. Perfeito. Com a casa em ordem, dívidas controladas e a reserva iniciada, o plano de 30 dias cumpriu o seu papel. Mas ele não é o fim da linha. Na verdade, ele é o alicerce para poder pensar em coisas muito maiores. Porque uma vez que essa base está sólida, a conversa muda completamente de patamar. O foco pode passar a ser em investir em ativos que geram renda, em explorar outras formas de reserva de valor e, por fim, em traçar um caminho real para acelerar a independência financeira. E assim, a gente conclui esta análise. A metodologia foi apresentada, o caminho está claro. A única pergunta que realmente fica no ar é essa. Essa jornada de 30 dias começa quando?